Olá, querida e amada torcida vascaína! Muito bom dia! Sejam bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. É feito de torcedor para torcedor. Hoje nós vamos falar um pouquinho que o nosso adversário do playoff da Sul-Americana já foi definido. Ontem à noite ficou definido o nosso adversário. Vamos saber quem é. Vamos falar também sobre o possível interesse de um gigante do futebol inglês sobre a nossa joia da base vascaína. E vamos falar também sobre Jair. Jair quer ficar pelo menos até o final de contrato e vamos ver como é que está a situação, o andamento, se ele fica ou não. Mas antes disso tudo, preciso daquela curtida, né? Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal. Dá aquela moral aí, vascaínos. Ajuda a gente aqui, ajuda esse canal do Vasco crescer e ser a maior resenha vascaína aqui do YouTube. Vamos começar então. O nosso adversário das playoffs da Sul-Americana já está definido e será o Suco Del Valle. Mentira, o Independente Del Valle. O Independente Del Valle é o nosso adversário dos playoffs da Sul-Americana. As datas previstas para essa partida é na segunda quinzena de julho e na última semana de julho. Lembrando que o Vasco fará o segundo jogo em casa. Os vindos da Sul-Americana nesse playoff jogam a segunda partida em casa, decidem em casa. E nosso adversário é o Independente Del Valle. É um time equatoriano que tem uma altitude de 2.900 metros a seu favor também. É um adversário difícil, que sim, dos possíveis adversários, exceção ao Bahia, talvez, foi um adversário mais complicado que o Vasco pegou nesses playoffs. Mas, devido à nossa campanha muito ruim na fase de grupo da Sul-Americana, a gente já tinha expectativa de que pegaríamos um adversário de razoável para bom, e o Independente Del Valle é bom. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso site lá, nós fizemos a publicação sobre esse jogo, da próxima semana. E assim, vamos dar uma lida no que diz o nosso site. Eu convido vocês a conhecer o nosso site. Vasco enfrentará o Independente Del Valle nos playoffs da Sul-Americana. Na noite dessa quinta-feira, o Vasco conheceu o adversário dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025. Será o Independente Del Valle, tradicional time equatoriano e campeão da competição em 2019. Ou seja, o Independente Del Valle já foi campeão da Sul-Americana. Outro desafio também é que eles têm uma altitude de 2.900 metros. É mais ou menos aquela altitude parecida com a do Melgar, que nós jogamos o primeiro jogo de estreia na Sul-Americana. O Independente Del Valle promete ser um confronto difícil. O time equatoriano é conhecido por sua força nos torneios continentais. Ele tem tradição, né? Ele joga frequentemente Libertadores, frequentemente a Sul-Americana e faz alguns bons papéis. Inclusive, até já eliminou o nosso rival, e foi aquela zoação que nós fizemos sobre o Suco Del Valle, né? Com relação ao nosso rival. Espero que agora não, que ele não elimine a gente, para a gente não ser zoado. Mas não vamos não, nós vamos se classificar. Esse jogo fora de casa, ele costuma aproveitar, o Del Valle costuma aproveitar o fator altitude para pressionar o adversário. Por isso, o Vasco terá que entrar em campo com muita organização tática e preparo físico, já que o Del Valle não costuma facilitar para quem enfrenta eles lá, no Equador. O tempo para preparação é justo no elenco. Vai ter bastante tempo, como nós falamos aqui. Esses confrontos serão, acho que a data base, se eu não me engano, é 13 e 20 de julho, ou 15 ou 22 de julho, ou 23 de julho, 16 e 23. Assim, é na segunda quinzena de julho que será realizado esses confrontos de playoff da Sul-Americana. E até lá, o Vasco já vai ter aquele tempo de preparo da parada do Mundial. O Diniz já vai ter aqueles 40 dias para fazer treinamento com o time. O Vasco já vai ter tido tempo de reforçar esse elenco, e a gente fica na expectativa que dessa vez a diretoria consiga acertar, consiga trazer reforços pontuais que, sim, que elevem o time titular do Vasco e principalmente dê mais casca para esse elenco vascaíno, dê mais opções para Fernando Diniz. Agora, expectativas em torno da preparação da equipe de Fernando Diniz e das movimentações da diretoria no mercado. Superar o Independente Del Valle será difícil, mas o gigante da colina tem condições de avançar. Aquilo é um jogo difícil, porque o nosso adversário, atualmente, ele está na primeira colocação do campeonato equatoriano. A gente analisando aqui, ó, você vê, ó, ele está com 9 vitórias, 3 empates ou 2 derrotas. Ou seja, é um time enjoado, é um time difícil, terá altitude a seu favor, e o Vasco precisa, sim, entrar ligado para esse confronto. Porém, lembrando, esse confronto vai ser realizado só na segunda quinzena de julho. O Diniz vai ter esse tempo de preparação. Vamos contar com esses reforços que podem vir, que devem vir, que a expectativa é que venha e que a diretoria seja mais assertiva para poder dar uma encorpada nesse elenco e principalmente reforçar esse time titular que carece de peças de qualidade em alguns setores do campo. Então vamos na expectativa. Nosso adversário Independente Del Valle, primeiro jogo lá, na altitude com 2.900 metros, e o segundo jogo em São Januário. Vamos decidir no nosso caldeirão. Vamos sim, vamos torcer
e vamos classificar. Eu acredito não, tenho certeza que vamos nos classificar. Quem tem que ter medo quem tem que ter medo é o Independente Del Valle, não é o Vasco. Só que o Vasco tem que entrar ligado, é um adversário difícil e vamos classificar. Outro assunto desse nosso vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho de Jair. O Jair teve uma sondagem do Ceará, alguns clubes da Série A. O Ceará foi o que chegou mais perto da contratação do Jair, mas segundo o próprio jogador, o desejo do jogador, até o desejo do técnico Fernando Diniz, a proposta não finalizou. A proposta, o Vasco disse não ao Ceará e Jair deve ficar até o final do seu contrato, no mínimo. Ontem, no canal Atenção Vascaínos, cogitou-se até que já teria um possível processo de renovação, de rever valores do salário Jair para que ele possa ficar mais tempo no Vasco. Eu, particularmente, acho ele um jogador importantíssimo, carece, às vezes, de um pouco de intensidade e velocidade, mas em termos de parte técnica, ele recebendo uma sequência de jogos, ele tem sim como ajudar bastante o Vasco, principalmente na formação do elenco. A gente ter ele ou no banco ou no time titular é melhor do que ter Cocão e Sforza, na minha opinião. O Cocão e Sforza são jogadores mais novos, tem muito a evoluir, mas o Jair já é um jogador experiente, é mais completo, já teve uma fase muito boa no Atlético Mineiro e a expectativa é que ele, sim, reencontre esse futebol aqui no Vasco, porém a lesão foi uma lesão muito complicada, mas eu acredito no futebol do Jair. No último jogo ele já mostrou isso, que ele tem uma saída de bola melhor, uma qualidade de jogo melhor do que Sforza e Cocão, o que agrada bastante o técnico Diniz. Esses fatores dele querer ficar, o Diniz gostar dele, é provável que ele continue no Vasco e até tenha uma renovação de contrato, claro, revendo a questão salarial, o que pesa para ele não ficar, por Vasco ter tentado negociar ele, é essa questão de um salário muito alto, e o Vasco está tentando dar uma enxugada nessa folha, dar uma oxigenada na folha de pagamentos para poder tentar reforçar essa equipe agora na janela que começa mês que vem, que é a nossa janela da expectativa, é a nossa janela da esperança, né, de nós vascaínos. Então o Jair deve ficar, quer ficar, eu sou a favor que ele fique, ele tem que fazer parte desse elenco. Como eu disse, em lives anteriores, vocês podem pegar lives anteriores, a gente ter Jair e Cocão, Sforza e Cocão na frente do Jair, para mim não é jogo. O Jair é um jogador muito mais técnico. E até me perguntava, será que os salários de Jair e Sforza juntos não se aproximariam? Claro que não chegariam no salário de Jair, mas não se aproximariam do salário de Jair? Talvez a gente tentando negociar esses jogadores mais novos, uma venda do Cocão, uma venda do Sforza, ou um empréstimo desses dois jogadores mais novos para que eles possam crescer, ter uma vitrine e serem vendidos, e a gente permanecer com o Jair nessa fase que a gente precisa de jogadores com mais casca para esse Brasileirão, que assim, nesse momento vai estar numa posição ruim. Então, eu gostei dessa notícia. Assim, é uma tendência, ainda não está concretizado, mas a tendência é que Jair fique, ele quer ficar, Diniz quer ficar com ele. Então, o casamento está perfeito e Jair deve ficar até o final do ano. Um outro assunto importantíssimo que rendeu ontem, até está rendendo até agora de manhã, os nossos amigos do canal NT Cash e NT Vascaínos disseram que o Chelsea sim, é o gigante do futebol europeu, que é o atual campeão da Conference League, ganhou anteontem, né, essa competição, foi campeão da Conference League lá na Europa, está de olho no menino Ryan. O gigante do futebol inglês tem a pretensão de fazer uma proposta para o Vasco que pode girar em torno de até 20 milhões de euros. Lembrando que a multa rescisória de Ryan ultrapassa 40 milhões de euros. Só que a gente sabe que esses valores não devem chegar. O time inglês deve chegar com uma proposta de, no máximo, 20 milhões. E até uma proposta até alta, que a gente tem essa expectativa, mas eu acho dificilmente. Eu acho que o clube inglês deve vir com entre 10 e 15 milhões no máximo. E, assim, vai depender muito do Vasco, dos empresários do jogador, para poder fazer essa negociação. Porque o jogador, como o próprio Diniz diz, é um jogador que tem muito futuro, tem um futuro gigante pela frente, é uma joia do futebol brasileiro, não só do futebol vascaíno, e a gente não pode vender ele por qualquer bagatela, né? O Vasco não pode repetir os erros das vendas de jogadores das suas joias por valores irrisórios, valores baixos, porque aquele famoso, né, está com o pires na mão. O Vasco vende para poder vende almoço para poder comprar janta e vice-versa. Espero que dessa vez o Vasco consiga ter um poder de negociação melhor, já que o Ryan, caso essa notícia se concretize, né, dos nossos amigos do NT Cast e do NT Vascaínos, o Ryan é uma joia, assim, com o Diniz ele já melhorou já melhorou bastante a sua performance dentro de campo. No vídeo dessa manhã, um pouquinho mais cedo, eu soltei um vídeo mais cedo, de um corte da live que eu fiz, na quarta-feira eu fiz uma live, aí eu fiz um cortezinho
sobre como eu falei do Ryan, do Diniz, dessa melhora do futebol do Ryan, e realmente, assim, pelo que a gente via na base, nas seleções de base, ele ser esse jogador precoce, um jogador que está sempre no nível acima da sua categoria, por exemplo, ele hoje tem 18, já está no profissional, ele quando tinha 16, 17, ele já estava no sub-20, e assim ele vai crescendo, e segundo o próprio Diniz, é uma joia do futebol brasileiro. Temos esse porém de que o Diniz queria que ele ficasse no Vasco, quer que ele fique no Vasco, mas a gente sabe, se chegar uma proposta de mais de 15 milhões de euros, dificilmente Ryan permanecerá no Vasco. Então, galera, esse é o vídeo dessa manhã de sexta-feira, para a gente dar uma atualização nessas informações de ontem, que estão rendendo bastante. Eu peço que quem assistiu esse vídeo aqui até o final, gostou do nosso canal, curta, compartilha, inscreva-se aqui no canal, demonstre para os vascaínos, compartilha para os seus amigos vascaínos no Zap, que tem Resenha Vasco aqui no YouTube, nós temos Resenha Vasco aqui na internet também, temos o site www.resenhavasco.com.br, estamos em todas as redes sociais, e eu peço a ajuda de vocês, vascaínos, curte, compartilha, inscreva-se no canal, informe para geral que o Resenha Vasco está em todas as redes sociais. Muito obrigado, desejo a todos uma boa sexta-feira, fiquem com Deus, saudações vascaínas!